Que Deus abençoe a sua vida. Eu pergunto para você, o que você imagina de você mesmo? Como você se vê? A palavra de Deus, a nossa mensagem de hoje é: assim como você se imagina, assim você é. Provérbios 23:7 diz assim: olha, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como você tem imaginado você? Como você tem se visto? A Bíblia para nós, ela revela um princípio espiritual profundo. E qual é esse princípio? A maneira de como nós pensamos, nós enxergamos, molda quem realmente nós somos. O sábio Salomão, toda a sua sabedoria, ele faz um alerta para nós. O sábio Salomão nos alerta que o coração, ele é a mente interior. É a fonte do que nós nos tornamos. O que você pensa sobre a si mesmo, o que você tem pensado de você mesmo, vai determinar as suas atitudes, as suas escolhas e até o nível da sua fé. Porque a mente, ela molda o seu ser. Veja que o homem, ele é o resultado do que pensa de si e do que acredita no seu coração. Em que você tem acreditado no seu coração? Romanos 12:2, Paulo descreve para nós que: e não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente. A renovação está aqui, ó. É aqui que nós devemos trabalhar. É aqui que estão as nossas maiores batalhas, as maiores lutas. Renovar a mente aqui é alinhar os pensamentos nossos com a verdade de Deus e não com as circunstâncias com que nós estamos vendo. Se você se vê uma pessoa derrotada, você vai viver como uma pessoa derrotada. Mas se você se vê em Cristo, viverá como um vencedor. Escolha como você quer se ver. Veja que os nossos pensamentos, eles vão definir os nossos limites ou até mesmo as nossas possibilidades. A mente nossa, a nossa mente, ela pode ser uma prisão ou uma ponte para a vitória. No livro de Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensais. Quem alimenta a mente com fé, esperança e a palavra de Deus que abre o espaço. É a palavra de Deus que abre o espaço para viver o extraordinário. Quem se alimenta de dúvidas, de medo, fracasso, acaba se limitando à sua própria vida. A sua identidade, a nossa identidade, ela tem que estar em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas se definem pelas falhas, pelo passado, ou até pelas opinião de outras pessoas. Mas a palavra diz que a nossa identidade, ela tem que estar em Cristo. Em 2 Coríntios 5:17 diz que assim que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. 1 Pedro 2:9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido por Deus. Quando você se imagina como filho amado de Deus, como herdeiro das promessas do nosso Deus, você começa a viver de acordo com esta verdade, de acordo com a verdade da palavra de Deus. A guerra espiritual mais forte, ela vai acontecer aqui, ó. É aqui que acontecem as maiores guerras. Por isso o que Paulo diz para mim e diz para você em 2 Coríntios 10:4 e 5. Paulo diz: porque as armas da nossa malícia não são carnais, derrubando fortalezas, anulando sofisma e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha, pensamentos errados contraem
contrai a fortaleza, pensamentos alinhados com Deus, vai contrair as vitórias. 5 pontos que nós devemos observar para nós entender essa mensagem. Faça nesse momento uma análise dos seus pensamentos. O que você tem acreditado de você, não é o que as outras pessoas falam de você, o que você tem acreditado de você. O que você tem acreditado de você é uma derrota ou é vitória? Olha, troque as mentiras pelas verdades da Bíblia Sagrada, pela verdade da Palavra de Deus. Porque Paulo diz em Filipenses 4:3 que quando vier o pensamento, não consigo, declare. Quando vier esse pensamento que você não consegue, você vai declarar o que o Paulo escreveu. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós podemos todas as coisas no nosso Deus que nos fortalece. Pratique a visualização espiritual. Se veja como Deus te vê, filho amado, mais que vencedor, luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, sal da terra. Devemos declarar diariamente a palavra. O poder da vida, ela está na língua, na palavra de Deus. Salomão diz em Provérbios 18:21 que ele fala que fala fé, fala vitória, fala promessa. Fala pela fé. Fale da vitória, fale das conquistas, fale das promessas de Deus sobre a sua vida. Cerque-se de inspiração. Ande com quem te levanta. Alimente a sua mente com a palavra, com louvor, com oração. Olha, assim como você se imagina, assim você será. Olha, você não é o que o mundo diz, não é o que o inimigo diz, nem o que sua fraqueza diz. Você é o que Deus diz. Quando a sua mente ela é transformada pela verdade da palavra de Deus, a sua vida ela vai se alinhar ao plano divino de Deus. Se você veja como filho amado, perdoado, escolhido e chamado para vencer. Você e eu, nós devemos se ver assim, como aquele filho amado, aquele que foi perdoado, remido os pecados e escolhido por Deus, chamado para vencer. Efésios 3:20, ele diz para mim e para você assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, ele é capaz de fazer tudo o que nós não conseguimos nem pensar o quanto ele pode fazer. Esse é Deus, conforme o poder que nos opera. Esse é nosso Deus. Vamos orar. Cuidado com o que você tem imaginado, com o que você tem se visto. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos vemos, Senhor, como filhos amados, guardados, protegidos pelo Senhor. Nós vemos nós, Senhor, diante do Senhor, sendo cuidado, sendo orientado no caminho correto. Senhor, que o Senhor venha neste momento visitar a cada um que está conosco aqui. Retire todos os pensamentos negativos que não vêm do Senhor. Fortaleça a vida deste homem, desta mulher, desse ser, dessas pessoas que estão conosco neste momento. Ah, meu Deus, eu lhe peço, Senhor, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eu pensei, assim sucederá. Que essa pessoa possa se ver como uma pessoa sarada, curada, liberta, porque esta é a tua palavra, Senhor. Visite cada um neste momento, eu te peço em nome de Jesus, amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, amém.